Tudo teve seu início na Conferência de Milão em 1880. Nessa conferência foi aprovado um projeto de lei que proibia o uso de gestos para comunicação. Sendo assim, os surdos tiveram que apropriar-se da educação oralista. No século passado, os surdos eram obrigados a fazerem exercícios de fala e audição e chegavam até mesmo a realizarem eletroencefalogramas para monitoramento. Inicialmente no Brasil, os surdos utilizavam a língua de sinais francesas, mas em 2002 foi aprovado o projeto de lei de reconhecimento de Libras como meio legal de comunicação. Esta foi aprovada e posta em vigor no mesmo ano. Ela garantia a necessidade de instituições educacionais e empresariais de incluir os surdos nesses espaços. Sobre a metodologia, para melhor entendimento do aluno, é necessário que durante a formação pedagógica do professor exista educação inclusiva. O material didático é necessário que seja bilíngue. Ele vai utilizar em sua maioria a linguagem mista, imagens mais texto, para a melhor compreensão do aluno. Outros pontos necessários a serem abordados são os intérpretes de Libras, em caso de professores não fluentes na língua de sinais, mapas conceituais e manuseio de tecnologias, como por exemplo computadores, slides, etc., mapas e atlas com suas legendas, filmes e vídeos legendados, desenhos produzidos pelo próprio aluno para despertar a ludicidade e a criatividade do aluno, e brincadeiras e jogos que despertem a curiosidade do aluno a respeito da geografia. O que é o autismo? Transtorno do espectro autista, TEA, ou apenas autismo, é um distúrbio do desenvolvimento neurológico que se inicia na infância e é caracterizado por dificuldade de comunicação e padrões de comportamentos, interesses e atividades que tendem a ser restritos e repetitivos. Pessoas com autismo tendem a manter pouco contato visual ao conversar e ter dificuldade para interagir ou compreender gestos. Também podem se interessar excessivamente por temas específicos ou apresentar dificuldade para se adaptar a mudanças na sua rotina. Nem todas as crianças autistas são iguais. Os sintomas e os níveis do transtorno variam de 1 a 3, já que são divididos em 3 níveis, sendo o 1 o mais leve e o 3 onde o tratamento e o apoio é praticamente indispensável. Nem sempre é possível identificar crianças autistas. Não é um transtorno tão fácil de se identificar, já que cada criança apresenta sinais e comportamentos que são diferentes, além de serem comuns os casos de autismo moderado. As informações processadas de forma diferente no cérebro das crianças autistas fazem com que nós às vezes possamos ser ignorantes, ou até mesmo fazer piada com seus comportamentos, o que é um comportamento errôneo da nossa parte. Para crianças autistas, situações que para nós são normais, como som alto, ruídos, multidões, luzes brilhantes, tudo isso pode gerar desconforto, hiperatividade e ansiedade para uma criança que tem espectro autista. Segundo o Hospital Albert Einstein, referência da saúde no Brasil, são notificados mais de 150 mil casos por ano aqui no país, o que faz com que seja uma condição comum. No mundo, o autismo acomete até 2% da população global. A garantia de educação para autistas. O ingresso de uma criança autista em escola regular é direito por lei, como aponta o capítulo 5 da LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, tratando sobre educação especial. A redação diz que a criança deve ter efetiva integração à vida em sociedade. Ensinar alunos com autismo para professores exige muita mudança nas práticas pedagógicas, participação da família e o apoio de profissionais especialistas, como os psicólogos, os fonoaudiólogos, os médicos e os psicopedagogos. Dessa forma, se torna mais capaz o desenvolvimento, a socialização, a linguagem, a autoestima e a autonomia do aluno que é acometido de autismo. A deficiência física é uma alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando comprometimento de função física ou nos membros com deformidades que podem ser de causa congênita ou adquirida após o nascimento.
Quando a deficiência nos membros superiores, por necessidade de troca de dominância ou necessidade de adaptação de materiais ou equipamentos para as tarefas como digitação, escrita, alimentação ou higiene pessoal. Quando nos membros inferiores, a necessidade de utilização de cadeiras de rodas motoras ou manuais, muletas com apoios nas axilas ou apoio no antebraço. É necessário então ficar atento que tipo de deficiência o aluno tem, que tipo de adaptações ele vai ter necessidade e estar acessível para aquilo que está sendo proposto para ele. Tomando aqui como exemplo a paralisia cerebral, que pode ocorrer antes, durante ou até depois do nascimento da criança, causando uma desordem motora que pode vir acompanhada de distúrbios sensoriais perceptivos, cognitivos, comportamentais ou diminuição de movimento. O cuidador ele vai auxiliar o aluno a se alimentar, se locomover e a se higienizar, mas ele não é um profissional da educação, ele faz apenas o auxílio. Na acessibilidade, segundo o projeto de lei 4.767 de 98, estabelece as normas gerais e critérios básicos para a promoção de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiências ou com mobilidade reduzida. Por exemplo, ela vai precisar ter um fácil acesso e mobilidade para andar ou se locomover no prédio escolar, de forma a ter condições de realizar aquilo que é proposto com autonomia e segurança. No artigo 58 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 96, estabelece diretrizes e bases da educação nacional, e sua diferença de educação básica geral e especial vai ocorrer nos termos de local de atendimento, tipo de material pedagógico, currículo trabalhado, profissional envolvido e individualização do atendimento. Então, essa educação vai se definir na mobilidade de ensino, que se caracteriza por um conjunto de recursos e serviços educacionais especiais organizados para apoiar, suplementar e, em alguns casos, substituir serviços educacionais comuns, de modo a garantir a educação formal dos educandos que apresentem necessidades educacionais diferentes da maioria dos jovens e crianças. Vale, então, ressaltar que nem todo portador de deficiência irá requerer de serviços de educação especial, ainda que possa necessitar de tratamento ou intervenção terapêutica, habitação ou reabilitação, em função de suas condições físicas ou mentais. O nanismo é um transtorno que se caracteriza por uma deficiência no crescimento, que resulta numa pessoa com baixa estatura se comparada com a média da população da mesma idade e sexo. Transformada em números, essa medida corresponde a um percentil inferior a 3 na curva de crescimento estabelecida da Organização Mundial da Saúde, a OMS, ou menor que 2, abaixo da estatura média prevista para a idade e sexo da população mundial. Sabe-se que o nanismo pode afetar homens e mulheres, crianças, adultos, salvo raríssimas exceções, mantém a capacidade intelectual preservada e podem levar uma vida normal e de boa qualidade. Porém, as pessoas com nanismo são obrigadas a lidar com preconceito e discriminação social no seu cotidiano e contornar as dificuldades de acesso em ambientes preparados para receber pessoas mais altas. Por isso, diante do exposto, muitas das vezes precisam de ajuda para realizar tarefas simples, como utilizar caixa eletrônico, transporte público e, por exemplo, alcançar os produtos nas prateleiras de um supermercado. Sabe-se que existem 2 tipos de nanismo, o nanismo hipofisário e o nanismo desproporcional. O hipofisário é causado por distúrbios metabólicos e hormonais. Já o desproporcional é o tipo mais comum de nanismo que nós vemos por aí. É o desproporcional e a acondroplasia, uma síndrome genética que impede o crescimento normal dos ossos, como o fêmur e o húmero, porque acelera o processo de ossificação da cartilagem. Já o hipofisário, em especial, é uma deficiência na produção do hormônio do crescimento humano ou por resistência do organismo mesmo. As causas do nanismo são bem básicas. As suas principais causas está na estatura de uma pessoa, é determinada por uma combinação de fatores intrínsecos e extrínsecos, a começar pela hereditariedade e o funcionamento do sistema neuroendócrino, e passando pelo contexto ambiental e a qualidade de nutrição. Eficiência visual. Melhorias na rede de ensino. Para que essa transformação seja mais eficiente, é preciso que a rede de ensino faça adaptações para receber da melhor forma o aluno com deficiência visual.
O investimento em infraestrutura adequada é essencial para esse aluno se sentir incluído. Ele precisa ser livre para se locomover com segurança pela escola. Dessa forma, ele se sente mais independente e sua capacidade de socialização é potencializada. Os profissionais que trabalham nas escolas precisam ter um conhecimento aprofundado para que o atendimento ao aluno com deficiência seja acolhedor e excelente. Ser tratado de forma adequada, ter autonomia para realizar suas próprias atividades e para se comunicar ajuda no processo de melhoria da autoestima do aluno com deficiência visual. No processo de inclusão, todos os fatores apontados aqui são importantíssimos para a inclusão do deficiente visual no sistema de educação regular. Dar a oportunidade de inserção desse aluno em uma escola regular é bastante significativo, pois isso ajuda a quebrar preconceitos e a engajar os outros alunos na convivência, no respeito e na socialização com pessoas com deficiência. A escola, os profissionais e os alunos precisam entrar de cabeça nessa causa e cobrar medidas eficientes para o acolhimento de todos os alunos. A convivência entre os alunos com deficiência e os regulares é enriquecedora, não só para quem vive essa rotina, mas também para a construção de uma sociedade mais saudável e inclusiva nas próximas gerações. O desenvolvimento aguçado da audição, do tato, do olfato e do paladar é resultante da ativação contínua desses sentidos por força da necessidade, portanto, não é um fenômeno extraordinário ou um feito compensório. Os sentidos remanescentes funcionam de forma complementar e não isolada. A audição desempenha um papel relevante na seleção e na codificação dos sons que são significativos e úteis para o aluno com deficiência visual.